Para provar que a combinação de humano e besta é a mais forte, viajei decisivamente para o corpo de uma cobrinha preta. No entanto, assim que abri meus olhos, ouvi uma voz resmungando: inútil. Aquela pantera de raios está apenas 2 pequenos reinos acima de você, e você nem consegue vencê-la? Me fez perder toda a minha cara na frente de todos. Em seguida, um chute crítico atingiu meus 7 polegadas, quase me enviando diretamente para reencarnar. Depois de fundir as memórias do proprietário original, olhei para a garota à minha frente. Um brilho sinistro brilhou em meus olhos. Este é um mundo onde todos dominam feras. Os humanos obtêm cultivo através de feras contratuais e retroalimentação. O proprietário original é uma cobra de armadura negra comum de 3ª ordem. A mulher irritada à minha frente é a senhora da prisão, Liu Huyan. Desde que o proprietário original foi contratado por Liu Huyan, os dias têm sido de sofrimento. Todos os dias são de treinamento de alta intensidade. Se não for concluído, o proprietário original não receberá comida. Basicamente, são 9 refeições a cada 3 dias. Finalmente, consegui chegar à 3ª ordem comum. No entanto, para provar que era uma filha do céu, Liu Huyan insistiu que o proprietário original lutasse contra uma pantera de raios comum de 5ª ordem. A diferença de reino, juntamente com a fome de longo prazo, fez com que o proprietário original fosse derrotado em poucas rodadas. Liu Huyan, que perdeu a partida, sentiu que havia perdido a face. Ela levou o proprietário original para o lado do riacho para uma surra. O proprietário original já estava gravemente ferido na batalha. Depois de ser espancado por Liu Huyan, ele reencarnou no local. Isso me fez transmigrar para este corpo. Ei, ter um dono assim, a sorte do corpo original é muito ruim. Eu suspirei em meu coração: seu inútil, vá morrer em algum lugar. Liu Huyan bufou friamente. Em seguida, me chutou para o lado com um chute forte. Eu gemi. Uma grande quantidade de sangue jorrou da minha boca. Sua vadia maldita, eu não vou te deixar escapar. Observando a figura de Liu Huyan partindo, a intenção de matar brilhou em meus olhos. Se um dia eu puder me tornar forte, a primeira coisa que farei é matar Liu Huyan. Detectado que o hospedeiro atende às condições, o sistema de purificação de devoração mais forte foi ativado. Ouvindo o som na minha mente, eu estava confuso a princípio. É o dedo de ouro que chegou. Depois de reagir, fiquei muito feliz em meu coração. Anfitrião Qin. Raça: cobra de armadura negra. Reino: 3ª ordem comum. Estado: gravemente ferido. Talento: armadura traseira de nível 1. Aumenta muito a defesa das escamas. Pontos de evolução 30%. Sistema: você tem um pacote de presente para iniciantes? Ou existe alguma maneira de restaurar meus ferimentos? Eu rapidamente perguntei em meu coração. Este corpo já havia sofrido ferimentos fatais. A energia injetada no corpo quando eu transmigrei também foi chutada para fora por aquele chute. Se eu não receber tratamento, sem falar em devorar e evoluir, posso morrer em breve. No entanto, depois de esperar um longo tempo, não ouvi a resposta do sistema. Só vi um painel de missões. Missão para iniciantes: sobreviva com sucesso. Recompensa: linhagem do dragão negro. Vendo esta missão, meu coração ficou frio. Que missão para iniciantes? Parece que não posso contar com o sistema. Será que vou morrer assim que transmigrar? Enquanto eu pensava em como sobreviver, um som nítido de flauta chegou aos meus ouvidos. Olhei na direção do som. Reconheci a pessoa imediatamente. Long Qinsu, uma das 2 grandes pérolas das artes marciais, comparada a Liu Huyan. Se Liu Huyan é o tipo de garota enérgica e vibrante, então Long Qinsu é a deusa fria por excelência. Pele como creme, cabelo comprido até a cintura, olhos frios naturais. Com um pouco de distância e indiferença. Ao ver a pessoa, um pressentimento ruim surgiu em meu coração. Por que ela está aqui? Será que veio para me dar o golpe de misericórdia? Nas memórias originais, como a popularidade de Long Qinsu sempre superou a de Liu Huyan sempre a atacava. E eu, como ex-besta espiritual de Liu Huyan, se fosse descoberto por Long Qinsu, inevitavelmente receberia o golpe de misericórdia. A besta espiritual de Liu Huyan foi abandonada. Havia alguma surpresa no olhar de Long Qinsu. Por que ele veio aqui? Será que ela realmente quer me atacar? Eu observei Long Qinsu com cautela. Se ela ousasse me atacar, mesmo que eu morresse, eu daria uma mordida em Long Qinsu. Só então ouvi um som de clang. A flauta na mão de Long Qinsu instantaneamente se transformou em uma espada longa. Ao ver essa cena, meus olhos se arregalaram instantaneamente. Que tipo de pessoa boa esconde uma espada em uma flauta? E a maneira como ela estava era obviamente que ela queria me atacar. Cerrei os dentes e estava prestes a me levantar para resistir. Mas descobri que não conseguia reunir um pingo de força. Olhando para Long Qinsu se aproximando cada vez mais de mim, fechei meus olhos desesperadamente. Será que eu realmente vou morrer logo após renascer? No entanto, depois de esperar por um longo tempo, o golpe imaginário na garganta não aconteceu.
Eu abri meus olhos lentamente e vi Long Qinsu segurando uma espada, olhando fixamente para o riacho. O que ela está fazendo? Um traço de dúvida brilhou em meus olhos. Segui o olhar de Long Qinsu. Além de ervas daninhas e árvores ao redor do riacho, não havia outras pessoas ou bestas espirituais por perto, olhando fixamente para o riacho, parecendo estar em guarda contra alguma criatura. Mas eu não estava com humor para me preocupar, porque estava perdendo muito sangue. Minha consciência já estava começando a ficar turva. De repente, um barulho irritante veio do riacho. Que barulho! Não posso nem morrer em paz. Eu olhei na direção do som. No entanto, no segundo seguinte, uma tartaruga com meio metro de tamanho saiu correndo da água. Tartaruga de bico gigante, reino comum de segundo nível, talento bico gigante nível F. O poder de mordida é um pouco aumentado, a boca é muito aumentada. Fera feroz comum de segundo nível. 5 tem uma segurança rigorosa. Como uma fera feroz pode ter entrado sorrateiramente na faculdade? Meu coração voltou a subir para a garganta. Acabou, não vou ser transformado nesta pequena tartaruga. Finalmente te encontrei. O olhar de Long Qinsu se condensou, e uma frieza intensa surgiu ao redor. Cristais de gelo se condensaram em suas mãos, e em um instante, a tartaruga de boca gigante foi cortada em vários pedaços por Long Qinsu. Por sorte, um pedaço de carne caiu na minha frente. Aproveitando a oportunidade, usei todas as minhas forças para engolir rapidamente o pedaço de carne. Devorar carne de tartaruga de boca gigante adiciona 4 pontos de evolução. No instante em que a carne entrou, senti uma corrente quente aparecer no meu corpo. A dor no meu corpo também diminuiu um pouco. Se eu pudesse devorar a tartaruga de boca gigante inteira, talvez pudesse sobreviver. Olhei para os outros fragmentos, um suspiro escapando involuntariamente dos meus lábios, mas como Long Qinsu estava por perto, eu não me atrevi a devorar abertamente. Se ela me desse um golpe também, eu estaria acabado. Afinal, eu não tenho o talento de prever o futuro? Long Qinsu suspirou levemente, uma pitada de decepção em seus olhos. A tartaruga de boca gigante era, na verdade, uma besta espiritual que ela estava se preparando para contratar. Mas seu talento de prever o futuro era realmente muito ruim. O sangue da tartaruga de boca gigante é do nível mais baixo. Qualquer pessoa com um pouco de previsão. Talento pode contratá-la, mas Long Qinsu falhou várias vezes, em um momento de descuido. Essa tartaruga de boca gigante escapou para o riacho. Para evitar ferir outras pessoas, ela só poderia matá-la. Long Qinsu suspirou e saiu diretamente. Vendo isso, fiquei um pouco surpreso. O casco da tartaruga pode ser vendido por algumas centenas de moedas de ouro, no mínimo. Long Qinsu não queria nada disso. Ela não seria uma jovem dama de alguma família rica? Embora eu estivesse confuso. Mas eu não posso me preocupar com tanto agora. Depois de confirmar que Long Qinsu estava longe, comecei a devorar sem cerimônia. Em breve, a tartaruga de boca gigante de meio metro de tamanho foi quase completamente devorada por mim. O corpo original era uma cobra falsa preta do reino mortal comum. Já tinha mais de 2 metros de comprimento. Devorar uma tartaruga de boca gigante de cerca de meio metro não é nada difícil. Parabéns ao hospedeiro por completar a missão de novato e receber uma recompensa, linhagem de dragão negro. Acompanhado pelo som do sistema, meus ferimentos também se recuperaram a olho nu. A velocidade de recuperação era visível a olho nu. O corpo originalmente cheio de cicatrizes agora estava coberto por escamas de dragão pretas. Em um piscar de olhos, cresceu para mais de 4 metros de comprimento. Chifres de dragão exclusivos da raça do dragão cresceram na cabeça, e garras também evoluíram no abdômen. Sentindo a mudança no meu corpo, eu instintivamente queria rugir para o céu, mas pensando que esta ainda é uma área onde os espíritos são poderosos. Eu só pude suportar a excitação e me esconder no riacho. Os espíritos são poderosos e os especialistas abundam. Seria problemático se eu fosse descoberto. Eu só posso esperar até escurecer para sair furtivamente. Quanto a Liu Huyan, aquela vadia, ela está atualmente em uma área onde os espíritos são poderosos, então não é fácil atacá-la. Quando eu ficar forte, a primeira coisa que farei é matá-la. Depois de entrar no riacho, mal podia esperar para verificar a interface. Hospedeiro Qin, linhagem dragão negro, reino mortal comum de terceira ordem, talento domínio do fogo de nível 1. A raça do dragão negro possui a habilidade inata de controlar o fogo. Todos os ataques de fogo contra o hospedeiro são reduzidos em 70%. Além disso, nível F, pontos de purificação 128, além de receber 128 pontos de purificação. E também fundiu com sucesso a linhagem do dragão negro, só não sei que reino específico a força pode alcançar. Afinal, é uma raça de dragão lendária, e seu potencial naturalmente excede o de feras ferozes no mesmo reino. Logo a noite caiu. A luz da lua brilhante brilha sobre o riacho. Eu silenciosamente mostro minha cabeça e observo os arredores. Noite escura e vento forte. Silêncio e ninguém.
É uma boa oportunidade para escapar após obter a linhagem do dragão negro. Não só minha velocidade na água é rápida, mas também posso voar no ar. É só que há muitas pessoas durante o dia. Não posso voar descaradamente. Irmão Wang, você é detestável. Você tinha que estar neste lugar? De repente, uma voz delicada veio. Isso é muito mais emocionante do que no quarto. Este jovem mestre gosta desse tipo de sensação. Qual é a situação? Eu parei imediatamente, que estava prestes a sair da água, e olhei para o som. Eu vi um homem e uma mulher se comunicando profundamente na floresta ao lado. Não é possível. Há pessoas vindo para a floresta para buscar emoção nesta noite escura. Fiquei sem palavras por um tempo. Para garantir, só posso continuar esperando. No entanto, 2 horas se passaram, e o som de estalo ainda não parou. Já faz tanto tempo. Por que ainda não acabou? Será que é um garanhão? Eu amaldiçoei em meu coração. Se eu esperar mais, vou escapar hoje? Felizmente, o som finalmente desapareceu depois de um tempo. Eu secretamente dei um suspiro de alívio. Em seguida, é hora de escapar da Universidade Espiritual de Wu. No momento seguinte, os dois foram diretamente para o riacho e continuaram a se comunicar profundamente. Essas duas pessoas querem morrer? Neste momento, finalmente não aguentei mais. Eu quero engolir os dois de uma vez e fugir rapidamente, mas meu tamanho atual é de apenas 4 metros. Não é realista engolir os dois rapidamente, mas não importa qual eu engula primeiro, o outro escapará. Justamente quando eu estava considerando se deveria esperar um pouco mais, de repente descobri uma mosca de 2 metros de tamanho pairando no céu. Mestre Águia Trovão, Wang Tian, linhagem Águia Divina do Trovão, extremamente escassa, reino 5º nível comum, talento Trovão, nível terrestre. Invocar um furacão condensado por trovões para atacar o inimigo, golpe relâmpago aumenta muito sua própria velocidade. Haverá relâmpagos ao redor ao voar, percepção terrestre de estranhos, aumentar sua própria percepção e aumentar a agilidade. Este cara está na selva, e ele realmente deixou sua besta espiritual vigiar. Imediatamente franzi a testa. Agora a taxa de sucesso de matar os dois é ainda menor. Se esses dois lutarem até o amanhecer, não terei que esperar mais um dia? A intenção de matar brilhou em meus olhos. Esses dois são realmente sapos que eliminam nojo e a águia trovejante pairando no céu. Parece ter sentido algo e vou rapidamente em direção a Wang Tian. Este pássaro morto não me descobriu, certo? Agora estou rapidamente me tornando vigilante. Droga, seu pássaro morto não vê que estou ocupado assistindo? Não perturbe meu interesse aqui. Wang Tian olhou para a águia dourada do trovão com uma expressão de desgosto. A boa atmosfera desapareceu de repente. A águia dourada do trovão acenou apressadamente com as asas para gesticular. Olhando para o riacho ao lado com cautela. Quem está se escondendo ali? Saia daqui para o velho. Percebendo que algo estava errado com a águia dourada do trovão, Wang Tian rapidamente puxou as calças para cima e olhou para lá. Sair, certo? Então, vou forçar você a sair. Wang Ping bufou friamente e imediatamente ordenou que a águia do trovão atacasse. Quem ousar espiar os materiais de estudo deste jovem mestre deve ter seus olhos arrancados. No segundo seguinte, a águia do trovão moveu rapidamente suas asas. Atingido pelo ataque repentino de Lei Huan em direção ao riacho, fui realmente descoberto? Saí apressadamente do lago. Abrindo a boca cheia de sangue, mordi a águia do trovão. Já que fui descoberto, vamos resolver isso rapidamente. Contanto que eu resolva a águia do trovão, os dois restantes não são nada para temer. Que diabos é isso? Como nunca vi isso antes? Um traço de dúvida brilhou nos olhos de Wang Tian. Embora Langxin tenha todos os tipos de animais espirituais, nunca houve um dragão. Wang Tian poderia vasculhar todos os livros, mas não encontraria nenhuma informação sobre uma criatura parecida com uma cobra voadora. Irmão Wang, devemos pedir ajuda ao instrutor? A garota engoliu a saliva inconscientemente enquanto olhava para a cena diante dela, com medo. Com medo de quê? Minha águia dourada do trovão é uma besta espiritual comum de 5ª ordem. Como essa besta feroz parece ser apenas de 3ª ordem? Se for apenas um pouco maior, vai assustá-lo. Se você ousar pedir ajuda ao instrutor sem permissão, espere pela vingança da minha família Wang. Águia dourada do trovão, capture essa coisa parecida com uma cobra voadora viva. Este jovem mestre quer ver que tipo de monstro é este. Wang Tian bufou friamente e ordenou. Como o jovem mestre da família Wang. Se a notícia de que ele estava procurando emoção no meio da noite vazasse, como ele poderia se misturar na academia no futuro? Águia do trovão ouviu as palavras. Imediatamente, mais Lei Huan atacou o pequeno riacho da caverna. Vendo isso, franzi ligeiramente a testa. Era a hora certa para testar o poder do corpo de chamas. Imediatamente, uma grande quantidade de chamas jorrou de minha boca. No momento em que Lei Huan entrou em contato com as chamas, foi engolido. A águia do trovão nunca esperou que as chamas de uma besta espiritual comum de 3ª ordem fossem tão ameaçadoras.
Em pânico, ele rapidamente se esquivou. Mas as asas ainda estavam cobertas de chamas e muitas penas foram queimadas. A águia do trovão, que perdeu o equilíbrio, caiu imediatamente do céu. Abri imediatamente minha boca cheia de sangue e corri para lá. Águia do trovão, saia rápido! Wang Tian gritou apavorado ao ver isso. Mas as penas de uma das asas da águia do trovão já haviam sido queimadas e era difícil até mesmo ficar parada no ar. Sem mencionar desviar do ataque. Já era tarde demais. Eu bufei friamente. Eu o engoli diretamente em meu estômago. Engolir a águia do trovão comum da quinta rua adiciona 375 pontos de evolução. Ouvindo o som na minha mente, eu balancei a cabeça satisfeito. A fusão do sangue do dragão negro é diferente. Matei facilmente a águia do trovão da quinta rua. O estrondo da batalha anterior foi considerável. Provavelmente já atraiu a atenção dos instrutores da academia. Devo sair daqui rapidamente. Pensando nisso, virei-me rapidamente para fugir. Ótimo, aquela fera finalmente. Justamente quando a garota estava aproveitando um momento de alívio. Uma dor ardente repentinamente veio do rosto. Que ótimo que! Aquela águia trovejante. Mas foi comprada pelo meu pai a um alto preço. Agora foi comida por uma fera desconhecida. É tudo culpa sua, vadia. Se não fosse você me seduzindo, como eu poderia vir aqui em busca de emoção? Como minha águia trovejante poderia ter sido comida? Depois de dar um tapa, Wang Tian sentiu que não havia notícias, levantou a mão e se preparou para dar outro tapa. De repente, uma voz severa veio. Quem são vocês? O que estão fazendo aqui? Wang Tian franziu ligeiramente a testa, olhando para a direção de onde a voz veio. No segundo seguinte, um tigre negro de mais de 10 metros de altura apareceu à frente. Na cabeça do tigre negro, havia também um homem de aparência bruta. Ótimo, instrutor Zhao, uma fera acabou de nos atacar. Também devorou minha besta espiritual. Agora está fugindo para lá. Wang Tian apontou para o norte e disse apressadamente. Eu vou ver que tipo de fera se atreve a entrar furtivamente na Universidade Espiritual de Wu. Assim que Zhao Tianlai terminou de falar, o tigre negro sombrio sob seus pés rapidamente perseguiu para o norte. Irmão Wang, aquela fera obviamente fugiu para o sul. Por que você quer? A garota foi interrompida por Wang Tian, que agarrou seu pescoço antes que pudesse terminar de falar. Calhe a boca se não quiser morrer. O tom de Wang Tian era frio, com um traço de intenção assassina em seus olhos. Eu definitivamente não vou contar. Por favor, me deixe ir, disse a garota com dificuldade. Você pode vazar. Wang Tian bufou friamente e soltou a mão, então pegou seu telefone e ligou para seu pai. Ele contou o que havia acontecido agora. Logo depois, Wang Tian desligou o telefone. Ele pode estar no reino comum do terceiro nível. Matar a águia trovejante comum do quinto nível. A linhagem daquela fera deve ser extremamente poderosa. Se pudermos tomá-la como uma besta espiritual, minha família Wang certamente pode subir a um nível superior. Wang Tian olhou para a direção para onde a fera fugiu, um sorriso frio aparecendo no canto de sua boca. Seu pai é um especialista em nível platina. Lidar com uma fera em um reino comum não é fácil? Finalmente fugi da Universidade Espiritual de Wu, mas só quando cheguei ao deserto é que realmente escapei. Levei quase 2 horas. Finalmente cheguei à periferia da cidade de Jin. Contanto que eu atravesse esta muralha da cidade, o céu é o limite. No entanto, justamente quando eu estava me preparando para voar, descobri que havia um soldado estacionado a cada 5 metros nas muralhas da cidade. E cada soldado estava equipado com 2 bolas de domínio de feras em suas cinturas. A bola de domínio de feras é algo semelhante a um espaço de domínio de feras. Pode receber feras espirituais, e para dirigir 2 feras espirituais ao mesmo tempo, você deve atingir o nível ouro. Isso significa que esses soldados são, no mínimo, de nível ouro. Parece que é impossível voar para fora das muralhas da cidade. Eu franzi ligeiramente a testa, sem saber o que fazer por um momento. Droga, não há outra saída? De repente, no canto do olho, vi um grande rio não muito longe. Certo, se não posso ir pelo ar, posso ir pela água. Fiquei radiante. Imediatamente mergulhei no rio, mas alguns segundos depois de entrar no rio, um grupo de homens de terno chegaram onde eu estava. Jovem mestre, não disseram que havia uma fera poderosa com linhagem forte? Fugindo para o sul? Já procuramos em todos os lugares, mas ainda não encontramos nenhum vestígio da fera. Será que o jovem mestre se enganou? Um dos homens de terno disse, só precisamos seguir as ordens. Assim que houver uma descoberta, relate imediatamente, disse o homem de meia-idade na liderança, e então continuou a procurar ao redor com a multidão. Nesse momento, eu estava procurando uma maneira de escapar no rio, mas quando me aproximei das muralhas da cidade, fui bloqueado por uma comporta. Tentei queimá-la com fogo, mordê-la com meus dentes, mas não consegui deixar um único arranhão. Droga, não há como escapar dos elfos. Eu amaldiçoei em voz baixa. Então encontrei um lugar escondido e comecei a evoluir.
De qualquer forma, esperar não é uma solução, consumindo 300 pontos de evolução. Meu nível aumentou para o quarto estágio comum. Uma corrente quente percorreu meu corpo e meu tamanho também aumentou ligeiramente. Olhei para a comporta ao lado, abri minha boca e mordi com força, mas a comporta permaneceu sólida como uma rocha. Não é à toa que é uma muralha da cidade usada para impedir feras, é realmente duro o suficiente, me senti um pouco impotente. Então continuei pensando, que maneira posso escapar? Mas como não tinha fechado os olhos a noite toda, caí no sono em transe. Não sei quanto tempo se passou, mas um barulho muito alto veio aos meus ouvidos. Por que está tão barulhento de manhã cedo? Abri meus olhos e olhei para a superfície do rio, e descobri que, além de muitas pessoas em pé nas margens, havia também muitas feras espirituais correndo no rio. Isso é uma competição? Eu franzi ligeiramente a testa. Essas feras espirituais não estavam se atacando, era um pouco como uma competição de natação do meu mundo anterior. Detectado que a cidade de Jinin está realizando uma competição de esporte de feras espirituais. Missão acionada, exigindo a morte de 15 feras espirituais, recompensa talento aleatório. Um traço de surpresa brilhou em meus olhos. Eu não esperava que isso também pudesse acionar uma missão. Eu tinha verificado através do sistema agora, e a maioria deles eram ornamentais sem muito poder de combate. Os níveis das feras espirituais estão basicamente no primeiro e segundo níveis comuns, é fácil matá-las, mas este rio está muito perto das muralhas da cidade. E se eu for descoberto pelos soldados ao matar? Depois de pensar um pouco, finalmente decidi matar 15 feras espirituais. E se o sistema me recompensar com um talento poderoso, talvez eu tenha a chance de escapar dos elfos. Na pior das hipóteses, vou morrer. De qualquer forma, não é a primeira vez. Depois de me decidir, me aproximei das bestas espirituais que estavam competindo. Depois de procurar por muito tempo, finalmente encontrei uma besta espiritual solitária. Vi um grande peixe-pé se movendo lentamente. O olhar sábio era como se não tivesse acordado, sem perceber o perigo que se aproximava. Aproveitei a oportunidade. Engoli-o de uma vez. O ponto de evolução do peixe-pé engolido aumentou em 40. Neste momento, é o estágio de aquecimento da competição oficial. Os olhos da maioria do público estavam focados nos primeiros colocados, e ninguém percebeu a normalidade no final da equipe. Vendo que ninguém percebeu, fiquei ainda mais ousado e engoli vários animais espirituais no final da equipe um após o outro, à medida que mais e mais animais espirituais desapareciam. Finalmente alguém percebeu que algo estava errado. Meu grande pé sumiu. Alguém viu meu grande pé? Uma tia falou primeiro, causando instantaneamente um tumulto na multidão. Meu Xiaobai também sumiu. Ele estava aqui agora. Como ele sumiu em um piscar de olhos? Eu não sabia do tumulto na margem do rio. Ainda engolia por conta própria. Em apenas alguns minutos, engoli 10 bestas espirituais. Restam apenas 5. Eu murmurei em meu coração e então corri em direção ao Zio Tartaruga não muito longe. Há uma cobra grande no rio. Ele está roubando nossos animais espirituais. Algumas pessoas com olhos viram a cena sendo engolida e gritaram imediatamente. Toda a multidão explodiu instantaneamente quando viu isso e começou a condenar o organizador. O que está acontecendo? Trazemos animais espirituais para participar de sua competição. Agora, eles são engolidos por uma cobra grande. Você deve me dar uma explicação razoável. No começo, a tia que descobriu que o animal espiritual estava perdido gritou em voz alta. Assim que essas palavras saíram, todos responderam. Todos começaram a fugir. Organizador, por favor, se acalmem. Já enviamos pessoas para verificar a situação. Definitivamente daremos a todos uma explicação satisfatória. Um homem de meia idade, Peixiao, do organizador disse, com muito suor frio escorrendo de sua testa. Este grande rio está perto das muralhas da cidade. É lógico que não pode haver um assassino, já que não é um assassino. Deve ser por causa de um animal espiritual de alguém. Não importa se ele fez isso de propósito, ele deve pagar o preço. Pensando nisso, um senso de raiva surgiu no coração do homem de meia idade. Gerente Liu descobriu. O animal feroz que atacou desta vez foi uma besta espiritual de cobra comum de quarta ordem. O rádio no peito do homem de meia idade de repente. Uma voz veio. Agora traga de volta aquele animal espiritual, lembre-se de mantê-lo vivo. O gerente Liu rangeu os dentes e disse. No grande rio, a maioria das bestas espirituais já foi engolida por mim. Se eu quiser continuar engolindo, só posso ir para a frente da equipe para implorar. Ainda falta a última besta espiritual. Parece que devo correr um risco. Pensando nisso, eu imediatamente nadei para a frente. Ao mesmo tempo, 2 homens vestindo roupas à prova d'água estavam escondidos na escuridão, avaliando a criatura que parecia uma cobra, mas não era, não muito longe. Depois de me ver nadando para a frente da equipe, ambos pegaram bolas de feras espirituais e invocaram feras espirituais.
No segundo seguinte, uma tartaruga de marfim de cerca de 4 metros e uma cobra d'água de listras pretas de 5 metros de comprimento apareceram na frente dos dois. O gerente lhe ordenou que eles capturassem essa besta espiritual viva. Depois que os dois homens terminaram de falar, eles montaram em suas respectivas feras espirituais e perseguiram. Estranho, porque sinto que algo está me seguindo. Parei e olhei para trás, cauteloso. Uma cobra d'água de listras pretas de cerca de 5 metros de comprimento apareceu de repente na frente de meus olhos. Havia também uma pessoa vestindo roupas à prova d'água em sua cabeça. Cobra d'água de listras pretas, reino de súdito do mestre, 8º nível comum. Talento, nível 1 de jato d'água, ejeta jatos d'água de alta velocidade para atacar o inimigo. Nível 1 de veneno mortal, não há necessidade de usar presas venenosas como meio. Pode ejetar ativamente veneno de sua boca. Fui descoberto. Eu olhei para a cobra d'água de listras pretas com cautela. Ao mesmo tempo, um traço de ganância surgiu em meu coração. Apenas mais uma besta espiritual é necessária para completar a missão, já que foi entregue em minha porta. Então serei direto. Finalmente te alcancei. Eu não esperava que a velocidade de sua besta espiritual fosse tão rápida. Shentai disse suavemente. Sua cobra d'água de listras pretas é do 8º nível comum, mas quase não consegue alcançar este. Besta espiritual do 4º nível comum. Cobra d'água de listras pretas, capture esta besta espiritual para mim. Shentai disse em voz baixa, querendo-a viva. Então ele nadou para o lado e olhou para trás, pensando consigo mesmo, Liu Dun. A tartaruga de marfim desse cara é realmente lenta. Não conseguiu acompanhar por tanto tempo, mas tudo bem. Dessa forma, todo o crédito será meu. No entanto, depois de esperar um pouco, a cobra d'água de listras pretas não lançou um ataque. Shentai olhou para a cobra d'água de listras pretas com alguma dúvida, apenas para descobrir que todo o seu corpo estava tremendo, como se tivesse visto uma criatura extremamente aterrorizante. O que você quer dizer com isso? Você não vai nem mesmo ouvir minhas ordens? Lance um ataque para mim imediatamente. Shentai repreendeu apressadamente. Que vento atingiu esta cobra d'água de listras pretas hoje? Como pode ver esta besta espiritual? Como se tivesse visto seus ancestrais. No entanto, a cobra d'água de listras pretas também não sabia por que estava tremendo. Só sentia um medo inexplicável do fundo de seu coração. Mas como o senhor da prisão Shentai já havia dado a ordem, ele teve que reunir coragem para lançar um ataque. Olhando para a cobra d'água de listras pretas vindo direto para mim, eu imediatamente pensei no sistema em meu coração. Me atualize rapidamente. Acabei de devorar mais de 10 feras espirituais. Ganhei quase mais de 900 pontos de purificação. Somado aos 203 pontos restantes antes, é suficiente para melhorar 2 níveis. Jin consumiu 900 pontos de purificação. O reino foi elevado para o 6º nível comum, em apenas alguns segundos. Meu corpo rompeu diretamente para 5 metros, ainda maior do que a cobra d'água de listras pretas do 8º nível comum. Shentai ficou um pouco chocado ao ver isso. Esta besta espiritual é tão inteligente que sabe como esconder sua força. Embora um pouco surpreso, ele não entrou em pânico nem um pouco. E se ele estivesse escondendo sua força? Isso é apenas um nível 6 comum, 2 pequenos reinos atrás da Blackwing Water Python, enfrentando a Blackwing Water Python que veio direto. Eu imediatamente abri minha boca cheia de sangue e mordi o oponente como um raio negro. A Blackwing Water Python não reagiu. Eu mordi seu pescoço em uma mordida e sangue rico jorrou instantaneamente. Depois de lutar 2 vezes, ele morreu diretamente. Depois de fundir o sangue do dragão negro, minha boca está cheia de dentes afiados, o suficiente para morder facilmente a carne do Black Panther Python. Em pouco tempo, a Black Panther Python foi engolida por mim. Depois que eu engoli a Black Panther Python, o ponto de evolução aumentou em 671. Parabéns ao anfitrião por completar a tarefa. Devo sortear talentos? Eu recusei decisivamente não sortear. Vamos eliminar os humanos à nossa frente primeiro. Como é possível? Minha Black Panther Python foi morta em segundos? Shentai olhou para a cena diante dele incrédulo. Esqueci de fugir por um tempo. Quando ele percebeu que eu estava olhando para ele, Shentai lembrou que tinha que escapar. No entanto, a diferença de velocidade entre os dois lados é mais do que um pouco. Em apenas alguns segundos, a distância encurtou pela metade. Essa velocidade é muito rápida. Será que vou morrer aqui? Justamente quando Shentai estava desesperado, uma voz familiar veio de repente de Shentai à frente. Por que você não espera por mim? Aquela cobra foi morta por você? Vendo Liu Dun chegando tarde montado em uma tartaruga de marfim, Shentai rapidamente pediu ajuda em voz alta. Liu Dun, venha me salvar. O aparecimento de Liu Dun deu a seus olhos um raio de esperança. Ao mesmo tempo, também encontrei a tartaruga de marfim não muito longe. Quer tirar as pessoas de minhas mãos? Sem chance. Eu sorri friamente em meu coração e então explodi de repente.
Eu cheguei atrás de Shentai em um instante e o cortei em pedaços com uma garra. Depressa, Liu Dun viu esta cena. Ele imediatamente ordenou à tartaruga de marfim que fugisse em pânico, mas eu não lhe daria uma chance. Eu não faria uma coisa estúpida como libertar um tigre de volta para a montanha. Observando a tartaruga de marfim batendo suas pernas curtas e fugindo, eu mordi diretamente o pé traseiro do oponente e rasguei toda a perna com força. Acompanhada por um toque de luto, a tartaruga de marfim que perdeu uma perna rapidamente encolheu em sua carapaça. Seu idiota! Por que você encolheu na casca? Saia e rasteje para mim. Liu Dun do lado de fora da casca ficou imediatamente em pânico. Esta tartaruga morta tem uma casca protetora, mas ele não. Não se preocupe, vou matar você primeiro. Vou mandar esta tartaruga de marfim para acompanhá-lo mais tarde. Eu disse levemente, embora Liu Dun não pudesse entender. Mas isso não impede minha diversão. Então, engoliu em um só gole. Pontos de evolução para engolir humanos mais 287. Ouvindo o lembrete do sistema. Me fez sorrir levemente. Isso me deu tanto. Se eu soubesse, teria engolido a pessoa agora também. Se o céu pudesse me dar outra chance, eu estaria disposto a dizer 3 palavras a Shentai. Engoli você. Olhando para os espinhos cheios no casco da tartaruga, franzi ligeiramente a testa. Como devo começar a comer isso? Depois de dar 2 voltas ao redor do casco da tartaruga, um sorriso frio apareceu no canto da minha boca e, em seguida, abri a boca. Soltei uma chama dentro do casco da tartaruga. No instante em que a chama tocou a água do lago, uma grande quantidade de vapor jorrou. A tartaruga de marfim dentro do casco também esticou a cabeça porque não suportava o calor. Finalmente saiu. No instante em que a tartaruga de marfim estendeu a cabeça, mordi diretamente seu pescoço. Instantaneamente arranquei toda a cabeça e a engoli. Pontos de evolução da tartaruga de marfim adicionados 613. Depois de resolver esses caras irritantes, verifiquei o sistema de recompensas de missão para extrair talentos, murmurei para mim mesmo. No segundo seguinte, 3 entradas de talento apareceram diante de mim. Olho do desejo nível S. Você pode ver qualquer criatura. O desejo profundamente escondido no coração. A criatura travada pelo olho do desejo gradualmente expandirá o desejo em seu coração. Clone nível C. Convoca um clone idêntico. Dura 5 minutos. Teletransporte fatal nível 1. Não morrerá quando sofrer dano fatal. Irá se teletransportar automaticamente para a própria pessoa. Área aleatória em 30 km. Vendo esses 3 talentos, franzi ligeiramente a testa. Embora haja um talento SG. Mas minha maior dificuldade no momento é escapar dos elfos. O olho do desejo obviamente não pode ajudar em nada. Só posso desistir com dor. Quanto ao talento de clone, nem precisa falar. O terceiro talento, teletransporte fatal, embora dependa um pouco da sorte. Mas já é a melhor escolha. Anfitrião Qin Xiao. Linhagem Dragão Negro. Reino 6º nível comum. Talento Corpo de Chamas nível F. Teletransporte fatal nível 1. Armadura traseira nível F. Pontos de purificação 600, 1771. Vendo o painel, fiquei radiante. Sistema, atualize para mim. Consome 1300 pontos de purificação. Reino elevado ao 8º nível comum. Com a melhoria do reino, o tamanho já ultrapassou 9 metros e as escamas estão ficando cada vez mais brilhantes. A defesa e a força também aumentaram muito. Então, levantei a cabeça para olhar a superfície do rio. Um traço de determinação brilhou em meus olhos. Espero que minha sorte não seja tão ruim. No segundo seguinte, um rugido de dragão ensurdecedor veio do grande rio. O som era tão alto que até a superfície do rio estava tremendo ligeiramente. Não só as pessoas nas margens do grande rio ouviram este rugido. Até os soldados nas muralhas da cidade ouviram. Mas, como não havia ordem de seus superiores, ninguém deixou seus postos sem permissão. Meu Deus, que tipo de criatura está fazendo esse rugido? Será que há uma besta feroz escondida neste grande rio? Corram todos! Há uma besta feroz escondida neste rio. As margens do grande rio instantaneamente caíram em pânico. O rugido do dragão terminou no segundo seguinte. Eu saí correndo da superfície do rio. Estranho. Por que esses soldados não estão reagindo? Depois de chegar no ar, eu olhei para os soldados imóveis na muralha da cidade. Um traço de dúvida brilhou nos meus olhos. Esses soldados são todos especialistas de nível ouro. Impossível não ter me descoberto. Não importa, melhor assim, isso me poupa de tentar a sorte. Pensando nisso, meu coração se alegrou. A velocidade do voo aumentou, mas quando eu estava prestes a voar para fora da muralha da cidade, um jovem vestindo um uniforme militar apareceu de repente na minha frente. Que velocidade rápida! Meu coração estava cheio de choque. Eu nem vi como esse homem chegou na minha frente. A velocidade do oponente era tão rápida quanto um teletransporte. Ao mesmo tempo, o sistema também exibiu as informações do oponente. Reino Platina Lagoa Rasa Estrela.
Lobo branco varejista da Rua Diamante 2, Pato sombrio da Rua Diamante 7, Gato laranja gordo da Rua Platina 9. Prata Rua 4 não me atacou ativamente. Parece que você não é o assassino. Lagoa Rasa Estrela disse lentamente. Então, seus olhos brilharam e a pressão de um especialista de nível diamante me envolveu instantaneamente. Mas você invadiu a muralha da cidade. Eu tenho o direito de executá-lo no local. Quebre. Lagoa Rasa Estrela murmurou baixinho. Uma aura poderosa instantaneamente me pressionou. Droga, não pode ser mais direto? Isso dói muito. Eu cerrei os dentes. Justamente quando eu estava prestes a ser esmagado, o aviso do sistema finalmente soou. Detectado que o hospedeiro está sofrendo dano fatal. Teletransporte fatal ativado. No segundo seguinte, minha figura desapareceu diretamente da muralha da cidade. Lagoa Rasa Estrela ficou surpreso ao ver isso. Um varejista comum da Rua 8 realmente conseguiu escapar de suas mãos. Interessante. Na verdade, é um varejista com talento espacial. O talento do sistema espacial é extremamente raro. Qualquer varejista que possua talento espacial, o reino futuro definitivamente não será inferior ao nível diamante. Relate isso. Diga que um varejista com talento do sistema espacial apareceu perto da cidade de Jinlin. Rápido! Lagoa Rasa Estrela ordenou aos soldados ao lado. Ao mesmo tempo, eu, que fui teletransportado pelo teletransporte fatal. Abruptamente abri meus olhos. Como fui teletransportado para a água? Um mau pressentimento surgiu em meu coração. Não me teletransportaram de volta para aquele rio de novo, certo? Pensando nisso, eu rapidamente examinei os arredores. Depois de confirmar que não era o rio anterior, eu finalmente soltei um suspiro de alívio. Esta água é verde escura. A superfície da água está coberta por uma camada de plantas. Parece que é um reservatório abandonado. Eu estiquei minha cabeça para observar o ambiente circundante. A área do reservatório não é grande, quase do tamanho de um campo de futebol. Parece que minha sorte ainda está boa. Depois de deixar o território humano, posso melhorar minha força mais rapidamente. Elfos são da família Wang. Eu estava me perguntando por que não conseguia encontrar essa besta espiritual. Acontece que estava escondida na água, reclamou Wang Tian. Esta besta espiritual era claramente uma besta de 7ª ordem comum ontem, mas em apenas uma noite, ela realmente subiu para a 8ª ordem comum. Mais importante, essa besta espiritual conseguiu escapar das mãos de Qian Xixin. Qian Xixin é um especialista de nível diamante. Só sua força pessoal é 1000 vezes maior do que a daquela besta espiritual. Se eu pudesse subjugar aquela besta espiritual, minhas conquistas futuras definitivamente não serão inferiores ao nível diamante. Wang Tian franziu a testa, sua expressão como se tivesse comido merda, tão desconfortável. Ok, até que Qian Xixin não consegue capturar aquela besta espiritual. Você acha que pode controlar aquela besta espiritual com sua força? Wang Batian respirou fundo a fumaça em sua mão. Então ele olhou para Wang Tian e perguntou. Você tem certeza de que aquela garota da família Long irá ao reservatório abandonado fora da cidade hoje para caçar feras? A notícia não está errada. Isso foi o que a melhor amiga de Long Qinsu me contou, disse Wang Tian com confiança. Muito bem, então hoje eu vou fazer com que a família Long seja completamente extinta. Os olhos de Wang Batian estavam sombrios. Um sorriso frio apareceu no canto de sua boca. A família Wang e a família Long são conhecidas como as duas maiores famílias da cidade dos elfos, mas desde 3 anos atrás, o chefe da família Long e sua esposa desapareceram um após o outro, e a força da família Long despencou. Agora, apenas um mordomo de nível platina está lutando para sobreviver. Contanto que Long Qinsu seja eliminada, a família Long será completamente extinta. Quando ele engolir a família Long, a cidade dos elfos será seu domínio exclusivo. Neste momento, estou engolindo feras à vontade no reservatório. Engolindo camarões cabeçudos, pontos de evolução mais 276, engolindo peixes unicórnio, pontos de evolução mais 418, engolindo tartarugas. Ainda existem muitas feras fora da cidade. A velocidade de obtenção de pontos de evolução é simplesmente muito rápida. Consegui 1760 em menos de meia hora, é hora de evoluir uma onda. Então vou resolver o crocodilo blindado de gelo que acabei de ver, eu murmurei suavemente. O crocodilo blindado de gelo é uma besta de 10ª ordem comum que foi descoberta acidentalmente agora, mas quando eu me teletransportei pela primeira vez, as feridas em meu corpo ainda não se recuperaram, então só posso engolir algumas feras fracas primeiro. Sistema, me atualize rapidamente. Consumindo 1700 pontos de evolução, o reino é elevado para a 10ª ordem comum, atualmente restam 60 pontos de evolução. Justamente quando terminei de atualizar e estava prestes a partir para encontrar o crocodilo blindado de gelo, uma voz chegou aos meus ouvidos. Senhorita, nosso objetivo desta vez é o crocodilo blindado de gelo de 10ª ordem comum. Você realmente quer lutar conosco? À beira do reservatório, um homem de aparência honesta persuadiu amargamente a mulher à sua frente, seguido por 4 companheiros.
Tio Zhao, você não precisa me persuadir mais, eu não tenho talento para domar feras, se eu quero ficar mais forte, só posso praticar artes marciais desesperadamente. Um traço de solidão brilhou nos olhos de Long Qinsu. Claramente, seus pais eram domadores de feras de nível diamante, mas ela era um lixo sem talento para domar feras. Long Qinsu suspirou silenciosamente, eu sempre lutarei contra as feras pessoalmente no futuro. É melhor praticar mais agora. Existem muitas feras ferozes neste reservatório, que podem ser usadas para praticar. Contanto que você não encontre feras ferozes de nível bronze, então, ok, senhorita, espere até caçarmos o crocodilo blindado. O resto das feras ferozes será entregue à senhorita para praticar. Vendo que Long Qinsu é tão persistentes, Aldahai só pode concordar impotente. Eu ouvi a conversa deles claramente, e um traço de desprezo brilhou em meus olhos quando olhei para Long Qinsu e outros. Dizendo que aquele chamado Tio Zhao é forte, com um camarão gigante de ferro de nível bronze, os outros não são temíveis. Mas eu não estou planejando atacar Long Qinsu e outros diretamente, afinal, eu não vi uma besta espiritual de nível bronze. Eu não sei qual é a força específica, mas posso ser um pescador e esperar que eles se machuquem antes de atacar e colher. Logo, Aldahai e outros liberaram suas bestas espirituais, liderados pelo camarão gigante de ferro. As 4 bestas espirituais restantes pularam no reservatório para encontrar o crocodilo blindado. A área do reservatório não é grande. O camarão gigante de ferro logo descobriu o crocodilo blindado e uma grande batalha estava prestes a começar. Este camarão gigante de ferro de nível bronze não é muito forte. Apenas mal reprimindo o crocodilo blindado, eu pensei em meu coração seguindo-os, sobre este camarão de ferro. Eu tenho um entendimento geral da força do camarão. Embora eu seja apenas um mortal comum agora, meu corpo contém sangue de dragão negro. A força é muito maior do que a das feras ferozes do mesmo nível. Sem mencionar um herói camarão de ferro, mesmo que mais 2 venham, eles não serão meus oponentes. O crocodilo blindado também percebeu que não era páreo para o herói camarão de ferro e outras bestas espirituais, imediatamente nadou em direção à costa. O crocodilo blindado foi forçado a sair. Todos se reuniram para proteger a senhorita. Aldahai gritou em voz alta e rapidamente bloqueou Long Qinsu atrás dele. O resto. Os 4 companheiros também bloquearam Long Qinsu. Eles são o grupo mercenário exclusivo da família Long, então, naturalmente, eles devem priorizar a segurança de Long Qinsu. O crocodilo blindado não esperava que houvesse outras criaturas no reservatório, mas quando viu que o reino do oponente não era alto, ele imediatamente lançou um ataque. No momento em que o crocodilo blindado estava prestes a atacar Aldahai e outros, o herói camarão de ferro finalmente alcançou e prendeu o crocodilo blindado com uma pinça. Ha, bom trabalho, herói camarão de ferro. Aldahai riu alto e assentiu com satisfação. A pinça do herói camarão de ferro. Ele pode explodir com milhares de quilos de força. Uma vez preso, não há como escapar. A força deste crocodilo blindado é boa. É uma pena que o reino seja muito baixo. Se ele também for um espelho de bronze, este camarão gigante de ferro não é nada. O oponente do crocodilo blindado, eu pensei em meu coração. A batalha entre os 2 lados já terminou. Em seguida, é a vez do meu pescador aparecer. No entanto, quando eu estava prestes a atacar e resolver Aldahai e outros, um grito agudo de águia ressoou sobre o reservatório, seguido por uma grande bola de fogo que caiu do céu, atingindo diretamente o camarão de armadura de ferro. Camarão de armadura de ferros, Aldahai exclamou, sem esperar que alguém o atacasse. Vendo que o camarão de armadura de ferro estava bem, Aldahai respirou aliviado, mas o crocodilo blindado que acabará de ser agarrado aproveitou a oportunidade para escapar de volta para o reservatório. Havia mais alguém lá dentro. Fiquei um pouco surpreso escondido debaixo d'água. Eu não esperava que este pequeno reservatório atraísse tantas pessoas, então olhei para o céu. Uma águia de chamas de mais de 10 metros estava olhando para Long Qinsu, esperando que o mestre da águia de chamas, o careca Biachueshen, linhagem, águia de chamas, talento, armazenamento de fogo, solo extremo. Pode condensar chamas para atacar o inimigo, a visão de longo alcance aumenta muito a força, é realmente uma besta espiritual de bronze de 2ª ordem. E ainda tem um mestre. Será que são outros grupos de mercenários que vieram para roubar este crocodilo blindado? Eu estava um pouco confuso e continuei espreitando no reservatório para observar a situação, como esperado. Além desta águia de chamas, outras 4 bestas espirituais de bronze de 1ª ordem correram para fora, cercando Long Qinsu e outros. Somos o grupo de mercenários da família Dragão Élfico. Se vocês querem este crocodilo blindado, podem pegá-lo. Por favor, deixem-nos partir. Aldahai olhou vigilantemente para as 5 bestas espirituais à sua frente. Tio Zhao, o que está acontecendo? Long Qinsu segurou firmemente a longa espada em sua mão. Perguntou com um rosto vigilante. Senhorita, não tenha medo. Devem ser pessoas de outros grupos de mercenários.
Contanto que não disputemos a presa com o oponente, eles não nos atacarão. Al-Dahai disse isso na boca. Mas ainda bloqueou firmemente na frente de Long Qinsu. Normalmente não o atacaríamos, mas agora alguém está pagando para tirar suas vidas. Um homem careca da Águia de Chamas olhou para Long Qinsu e outros de cima, como se estivesse olhando para um cordeiro a ser abatido. Senhorita, fuja rápido, vamos segurar o oponente, Al-Dahai disse em voz alta. Agarrou Long Qinsu e o jogou no Gato da Lua Negra, embora o Gato da Lua Negra seja apenas de 8ª ordem comum. Mas é a besta espiritual mais rápida das 5 bestas espirituais. O Gato da Lua Negra quer escapar sob nossos narizes. Vocês estão subestimando muito nosso grupo de mercenários, Liam. O careca zombou. A Águia de Chamas atrás dele imediatamente cuspiu uma bola de fogo, atingindo o Gato da Lua Negra. O Gato da Lua Negra não conseguiu se esquivar e foi atingido diretamente pelas chamas quentes, e logo foi queimado em um pedaço de carvão. Senhoritas, Al-Dahai exclamou, olhando para a cena diante dele em descrença. Estou bem, tio Zal. Agora há pouco, quando o Gato da Lua Negra estava se esquivando da bola de fogo, Long Qinsu foi jogada para fora porque a velocidade era muito rápida. Caso contrário, ela também teria sido queimada em carvão. Eu no reservatório observei o grupo de mercenários Lian com receio, o lado de Long Qinsu, apenas uma besta espiritual de bronze de 1ª ordem. A ameaça não é grande, mas o grupo de mercenários Lian tem até 5 bestas espirituais de nível bronze. Quase impossível matar todos eles, acho melhor me esconder no reservatório por um tempo. Depois de pensar um pouco, eu ainda acho que não vale a pena correr esse risco, afinal já escapei da sala dos elfos, há muitas feras ferozes na natureza. Entrar no nível bronze é apenas uma questão de tempo. Então me virei e nadei para as profundezas do reservatório, e de repente notei que havia uma sombra se movendo não muito longe. Não é aquele crocodilo blindado de gelo? Fiquei imediatamente feliz. Não consigo vencer aquelas bestas espirituais de nível bronze, mas não consigo vencer você? Neste momento, o crocodilo blindado de gelo não percebeu a aproximação do perigo e estava nadando rapidamente em direção ao seu ninho. O que me surpreendeu foi que havia 5 ou 6 ovos de crocodilo no ninho. Não esperava uma colheita inesperada. Meus olhos brilharam. Já que o crocodilo blindado de gelo é tão entusiasmado, então não serei educado. Imediatamente torci meu corpo para atacar. Abri minha boca sangrenta e mordi o pescoço do crocodilo blindado de gelo. Mesmo que o crocodilo blindado de gelo tenha liberado sua armadura de gelo na primeira vez. Mas na frente de meus afiados dentes de dragão, todas as defesas eram inúteis. Em apenas alguns segundos, o crocodilo blindado de gelo perdeu completamente sua vitalidade. Devorar o crocodilo blindado de gelo, ponto de evolução mais 819, ainda restam mais de 100 pontos de evolução. Para entrar no reino do espelho de bronze, olhando para os 6 ovos de crocodilo no ninho, sem hesitar, engoli todos eles imediatamente. Devorar 6 ovos de crocodilo blindado de gelo, ponto de evolução mais 180, sistema, quero evoluir. Eu murmurei imediatamente, contanto que eu avance para o reino do bronze, então, quer seja Long Qinsu ou o mercenário Lian, só podem se tornar minha refeição. Consuma 1000 pontos de evolução, o reino é promovido para o 1º nível de bronze. Extraindo talento aleatório. Eu fiquei um pouco surpreso ao ouvir o prompt, não esperava que ao entrar no próximo grande reino, o sistema também daria um talento. Neste momento, não posso deixar de admirar a generosidade do sistema, pois a maioria das bestas espirituais tem apenas 2 ou 3 talentos, apenas aquelas bestas espirituais com linhagens poderosas têm mais de 3 talentos. Como da última vez, o sistema ainda sorteou aleatoriamente 3 talentos, Olho do Desejo nível S. Fiquei ligeiramente carrancudo ao ver este talento. Por que é ele de novo? Vamos ver os outros primeiro. 2. Rocha Negra. A cor da chama torna-se preta e aumenta muito o poder da chama, e o poder não será reduzido devido ao fluxo de água. Esta rocha negra também é boa, combina com meu corpo de chama, eu balancei a cabeça satisfeito. Não esperava que a qualidade dos 2 primeiros talentos fosse tão alta, então olhei para o terceiro talento, Reencarnação da Necromancia, talento único de nível SSS. Consumir poder necromântico pode transformar o inimigo morto em seu subordinado na forma de um morto-vivo. Consumir mais poder necromântico pode atualizar seus subordinados. Eu respirei fundo ao ver isso. Nem pensei 2 vezes antes de escolher a Reencarnação da Necromancia. Hesitar por um segundo seria desrespeitar o talento único de nível SSS. Anfitrião, Kim. Linhagem, Dragão Negro. Nível, Bronze nível 1. Talento, Reencarnação da Necromancia. Talento único de nível SSS. Corpo de Chamas nível 1. Teletransporte Mortal nível 1. Pontos de evolução subsequentes de nível F. 59.5.000. Poder da Necromancia. Espírito. Mate criaturas para obter poder da necromancia. Bloqueio específico de acordo com o nível da criatura.
Depois de entrar no reino de bronze, meu tamanho aumentou para 15 metros e os chifres de dragão se tornaram ainda mais magníficos. Garras de dragão afiadas brilhavam com um brilho frio. Além disso, uma linguagem apareceu do nada em minha mente. Linguagem bestial. Vendo isso, fiquei um pouco confuso. Nunca ouvi dizer que bestas espirituais podem se comunicar umas com as outras. Será que apenas bestas espirituais acima do espelho de bronze podem falar linguagem bestial? Esquece, esquece. Para que se preocupar tanto? Quando eu vir outras bestas espirituais no futuro, vou tentar e descobrir. Deixe-me primeiro tentar o efeito da reencarnação da necromancia. Sistema. Como devo usar especificamente esta reencarnação da necromancia? Qualquer criatura morta pelo anfitrião pode ser revivida através da reencarnação da necromancia. O anfitrião só precisa murmurar o nome da pessoa. Entendo. Qual é o efeito dos crocodilos blindados revividos? Murmurei em meu coração. Jim. Detectado que o anfitrião está realizando a reencarnação da necromancia pela primeira vez, uma oportunidade de experiência gratuita é concedida. Reviver o crocodilo blindado de gelo em tempo normal? Meus olhos brilharam de repente. Imediatamente escolhi sim. Grátis não precisa para nada. No segundo seguinte, um crocodilo blindado de gelo de cerca de 6 metros. Apareceu de repente na minha frente. Não é à toa que é um talento de nível SSS, até mesmo. O reino e o talento são preservados intactos. A única diferença é que os olhos se tornaram cinzas silenciosas. Como um morto-vivo. Assenti satisfeito e, em seguida, levei o crocodilo blindado de gelo para cima do reservatório. Eu ainda não provei bestas espirituais de nível bronze. Deveria fornecer muita evolução. Pensando nisso, um sorriso apareceu no canto da minha boca. Neste momento, após uma batalha feroz, apenas um dos mercenários da família Long permaneceu, Zaldahai. De qualquer forma, você vai morrer mais cedo ou mais tarde. Por que você precisa lutar até a morte? Baldar sorriu e um toque de sangue brilhou nos olhos de Long Kinso. Eu ouvi dizer que a senhorita mais velha da família Long é uma famosa garota fria e distante na cidade de Jinin. Contanto que você me sirva confortavelmente. Talvez eu possa poupar sua vida. Irmão mais velho, e nós? Nós também queremos provar esta beleza. O resto dos membros também gritou em uníssono. Não se preocupe, todos terão uma parte depois que eu provar. Baldar riu alto. Simplesmente não colocou os Zaldahai em seus olhos. Senhorita mais velha, o grupo mercenário Lama Solar não tem criaturas que sejam boas em água. Mais tarde, deixarei o camarão gigante de armadura de ferro tirá-la do reservatório. Eu vou ficar para trás e dar cobertura para vocês. Zaldahai rangeu os dentes enquanto suportava a dor. Mas Long Kinso parecia um pouco hesitante. Camarão gigante de armadura de ferro, leve a senhorita mais velha para longe do reservatório rapidamente. Zaldahai gritou furiosamente e então correu sozinho para o careca Ba. Depois de agarrar Long Kinso, ele imediatamente saltou para o reservatório e correu rapidamente, querendo escapar de mim. Inesperadamente, Careca Pai bufou friamente, com desdém nos olhos. Vocês 4 vão lidar com Zaldahai e Long Kinso, eu irei capturar pessoalmente. Depois que Careca Pai terminou de falar, ele pulou nas costas da Águia da Chama. Você não vai escapar hoje. E seu tamanho é muito maior que a Águia da Chama. Não importa o quão grande seja, ainda é um reino inferior ao da minha Águia da Chama. Caso contrário, será difícil explicar ao lado da família Wang. Vendo isso, eu imediatamente girei meu corpo e ataquei a Águia da Chama. Então não me culpe. Águia da Chama, queime-o até a morte. Vendo que eu realmente ousei atacar ativamente, ele imediatamente ordenou que a Águia da Chama lançasse um ataque. Afinal, é uma fera de baixa inteligência, não sabe nem se esquivar e pensa que tem alguma habilidade. Justamente quando Careca Pai estava se preparando para continuar a perseguir Long Kinso, uma figura escura. Passou rapidamente no canto do olho dele.